90% dos italianos possuem Bíblia em casa. Amém? Nós não precisamos distribuir Bíblias na Itália, porque o italiano tem Bíblia. Não o estrangeiro, mas o italiano tem Bíblia em casa. Agora foi feita a segunda pergunta: quem conhece alguma história da Bíblia ou ler a Bíblia esporadicamente? Quem sabe, quem conhece um pouco a Bíblia? E olha, menos de 10% disseram: a gente lê ou conhece a Bíblia. Ou seja, o italiano é aquele que tem Bíblia, mas não lê Bíblia. Aí eu pergunto novamente: há algum italiano aqui, gente que tem Bíblia, mas não lê Bíblia? Você não é italiano, não, você é crente. Amém? Você tem Bíblia e você lê a Bíblia. Glória a Jesus, porque italiano é aquele que tem Bíblia, não lê a Bíblia. Essa é uma das razões pelas quais a igreja morreu. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Menos Bíblia, menos fé. Nenhuma Bíblia, nenhuma fé. A fé morre quando não se tem Bíblia. Obrigado, meu irmão, pela água. Lucas capítulo 10. Vamos ler juntos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem o silêncio, sentados, mas em reverência à palavra de Deus. Acompanhe. Quem não tem Bíblia, sente perto de um crente que vai estar com uma. Amém? Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsas, alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nele houver, e anunciar-lhes a vós outros que está próximo do reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se apegou aos pés, sacudidos contra nós, contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo do reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se tinham arrependido, assentados em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura aos céus? Descerás ao inferno. Quem tem ouvidos para quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar, rejeita a mim. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem em teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós verdes.
Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Feche os olhos um instante. Senhor, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que seja assim, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você olhasse primeiro para o versículo 1, para a gente entender o que o Senhor está fazendo com aquele 70 e o que o Senhor deseja falar com a gente. Vamos trabalhar primeiro o versículo 1, que diz assim, está aqui na tela, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o precederem em cada cidade e lugar para onde estavam para ir. Em primeiro lugar, o texto começa assim: depois disso. Depois disso o quê? Esse texto está se referindo exatamente ao capítulo 9. Jesus veio numa turnê de cidade em cidade, e ele tem um momento depois de visitar cidades e cidades, curando, libertando, multiplicando pães, fazendo muitas coisas, anunciando o reino de Deus. Ele para, no versículo capítulo 9 começa ele enviando os 12 discípulos, 6 magos, e manda os discípulos de 2 em 2 percorrer algumas cidades, e os discípulos vão entre as cidades samaritanas e começam a dizer: Jesus Cristo veio, e uma série de coisas acontecem. Jesus vai mostrando o que ele esperava da igreja. Agora o escritor de Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, ele diz assim: depois que Jesus fez e mostrou como devia ser, Jesus agora diz: é a vez de vocês. Olha para mim. Às vezes a gente tem dificuldade de obedecer o Senhor, porque diz: Senhor, eu não sei o que é para fazer. Você já viu aquela expressão: você entendeu o que é que eu desejo? Essa era uma expressão que Jesus gostava de usar, eu acho. Sabe por quê? Porque ele não só dizia o que era para ser feito, ele fez. É aquilo que nós chamamos de construtivismo na linguagem da educação. Ele diz o que é para ser feito, depois ele pega as pessoas, ele faz com as pessoas, depois leva elas a fazer e ele supervisiona, porque ele vai treinando. O que o texto está dizendo é que Jesus, depois que iria pedir, eles antes de pedir, Jesus primeiro ensina o que é para fazer, porque o Senhor jamais daria uma missão do qual ele próprio não tivesse feito e ensinado o que era para fazer, para que você não tivesse dúvida do que Deus deseja que você faça. Amém? Deus não tem mensagem codificada, Deus não tem mensagem oculta. O Senhor não chamaria gente para revelar alguma coisa muito complexa, não. Ele veio e ele fez, e depois disse: pronto, é isso que eu quero. Por isso o texto começa dizendo: depois disso, depois que ele fez muito para que todo mundo entendesse o que era para ser feito, aí ele diz: os designou aos outros 70, dizendo: agora é a vez da minha comunidade, da minha igreja. Porque o Senhor veio e trabalhou, ele viveu e foi o primeiro missionário transcultural que saindo da sua terra, saindo dos céus, esvaziou de si mesmo e veio e disse: olha, o reino de Deus será assim como eu estou fazendo. Mas eu vou embora, eu quero ter certeza que vocês vão fazer como eu estou ensinando. Agora eu vejo vocês, eu vou supervisionar daqui. É interessante que lá na frente, quando eles chegam dizendo: olha, Deus tem demônios se submetiam, o que é que o Senhor diz? Eu via daqui. Eu estava supervisionando vocês para vocês tenham aprendido o que eu quero de vocês. Eu não quero nada além do que eu estou ensinando, porque eu não posso botar na prova uma questão que eu não ensinei. Eu não vou pedir a vocês nada do qual eu não tenha feito e mostrado para vocês o que eu posso ser feito. Agora é a vez de vocês. E os designou dos outros 70. E aí terceiro, olha o versículo assim: e os enviou de 2 em 2. Pega a mão que está do teu lado. Pegou? Pega. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Deus não vem buscar você. Deus não vem buscar pessoas. Ele vem buscar uma igreja. Esteja nela. Ele não vem buscar pessoas. Não tem essa de correr uma carreira sozinho lá fora. Ninguém para a obra de Deus de forma isolada. Deus não tem compromisso com pessoas. Deus não tem compromisso com instituições. Deus tem compromisso com o seu corpo, a igreja dele. Por isso esteja nela o tempo inteiro.
Vida sozinha não é vida para se viver. Veja o que o Senhor diz em de dois em dois. Às vezes quando ele está no campo missionário, encontra muita gente sozinha. Está fazendo o que é aqui? Vim fazer a obra de Deus. Cadê a tua igreja? Está orando por ti? Senão não tem igreja. Ah, pastor, eu vim aqui porque Deus tem algo comigo. Tem não, meu amigo. Deus tem algo com ninguém. Deus tem algo com a igreja. A obra não é minha, não é de ninguém. A obra é do Senhor. E quando Ele designa, se vocês vão, mas sou eu que estou mandando, vocês vão como igreja. Ninguém vai correr sozinho aqui desesperado. Amém? Deus não veio buscar a sua igreja. Não veio buscar pessoas, veio buscar a sua igreja. Deus não deu missão para pessoas. Deus deu missões para a igreja. Você ouviu isso? Designou os 2 e 2. E aí, uma outra verdade desse mesmo versículo ainda. Claro que vamos terminar tudo hoje, antes da meia-noite. Aí o que diz o texto? Continuando. Para o preceder-se em cada cidade aonde ele estava para ir. Vamos ler novamente? Para que o... Você conseguiu ouvir o que o vizinho falou? Se eu conseguiu, não foi porque ninguém ouviu. Vamos ler novamente? Para que o precedesse em cada cidade e lugar por onde ele estava. Amém? Aí de vez em quando eu encontro pessoas: pastor, minha casa está no inferno. Eu disse: irmão, então você não está entrando lá. Porque se você é crente, você entra, a presença do Senhor te segue. Pastor, meu trabalho está no inferno. Eu digo: você engana o seu, meu amigo. Se você é crente, a presença do Senhor te precede. Você vai, se atrás de você vai o Senhor. A presença do Senhor chega onde chega a igreja. A presença do Senhor chega sempre onde a igreja se faz presente. O pastor Paulo Júnior tem rolado muito na internet vídeos dele. Ele disse uma coisa muito séria. Ele disse: a igreja, o Brasil sofre. A igreja que tem, porque a igreja do Brasil ainda não entendeu que ela precede a presença de Cristo. Como ela não vive Cristo de perto, a nação sofre. O Brasil não é melhor porque tem uma igreja como a nossa. E o Brasil precisa ser melhor, porque a presença de uma igreja como a nossa, com quase 20%, tem que influenciar o país para melhor. Onde há a presença do Senhor, a libertação, a curas, a milagres. Porque onde eu chego, a igreja chega junto. E o reino chega e se manifesta. O Senhor disse: vocês vão, porque para onde vocês forem, eu chego junto. Eu me farei presente. Amém? Filho, na bibliografia de Filho, diz que ele, quando chegava na fábrica, quando trabalhava, havia um derramamento do Espírito Santo. Ele andava, as pessoas se curavam, as pessoas eram libertas, vidas se caíam prostradas, chorando, conhecidas do pecado, porque o reino de Deus precedia. Ele ia, e aonde ele ia, a glória do Senhor andava. Precisamos de um milagre desse sobre as nossas vidas. Você é a referência de Deus para essa geração. Você é luz e sal do mundo. Amém? Você precede a presença do Senhor. Agora, sabe, para que eu entenda, o Senhor me chama, me treina e diz: agora é a sua vez. Faça o que eu fiz, porque aonde vocês forem fazendo o que eu ensinei, eu serei presente e farei grandes coisas. Amém? Agora ele disse: olha, mas não dá para ir de qualquer jeito. O problema é que às vezes as pessoas não entendem que devem ir. Esse é o problema. Demoram a cair a ficha, demoram a entender que o Senhor não quer que você faça nada de especial. O Senhor só quer que vocês façam o que Ele fez. Percorra as cidades, as nações, cidade, nação, dizendo: ó, é chegado o reino de Deus. Não tem mistério, não tem coisa nova para fazer, não tem revelação nova. Só obedeça e de fazer discípulos. Agora não pode ir de qualquer jeito. Tem gente que demora a entender, mas quando entende, diz: agora eu vou de qualquer jeito. Não dá para ir de qualquer jeito. O Senhor logo em seguida começa a dizer: vocês vão, mas deixa eu fazer algumas advertências. Primeira advertência, versículo 2 começa: fez as seguintes advertências. Primeiro, há uma carência. Primeira advertência: há uma carência de mão de obra que deve ser solucionada com oração. Primeira coisa que ele diz é a seguinte: lá fora há um mundo para ser conquistado. Se nós hoje fôssemos arrebatados,
nós colocaremos mais de 3 bilhões de pessoas no inferno que não ouviram o Evangelho. Povoaríamos o inferno com pessoas que não tiveram a chance de ouvir. Se toda a igreja do Brasil saísse agora para colher, ainda assim faltariam pessoas para fazer essa grande obra. Você crê nisso? Deus não tem dificuldade de converter pessoas, e o mundo não tem dificuldade de crer. Mas a gente sabe qual é a dificuldade? Uma igreja que entenda que essa é a sua missão. Nós estamos muito ocupados com o nosso mundo e o nosso projeto. Nós estamos muito preocupados com aquilo que nós achamos que é prioridade, igual o Senhor diz: olha, não é. Sabe? Quantos de nós estamos envolvidos com salvação direta de vidas? Quantos de nós estamos orando, sabe, perdendo a noite com insônia, dizendo: Senhor, livra essas pessoas que estão indo para o inferno? Quantos de nós estamos preocupados em viver uma vida mais econômica, para que sobre mais recursos, para que a gente possa investir num projeto missionário que leve pessoas a conhecer Jesus Cristo? Quantos de nós começamos a buscar informações que nos levem a se envolver com essas pessoas? Na verdade, que essa não é uma preocupação da igreja, essa não é a nossa prioridade. Nós achamos que ainda vai haver tempo lá na frente. Vamos fazer o que tem que fazer, e quando sobrar tempo, quando terminar de nos formarmos, quando terminar de nos aposentarmos, quando terminarmos de comprar a casa, comprar nosso carro, terminar a faculdade, a gente vai fazer algo para Deus. E esse é o grande engano nosso. O mundo está pronto para ser colhido, e falta gente boa, capaz de dizer: Senhor, eu quero ir fazer parte do grupo ali de frente. E sabe, é uma coisa muito séria na igreja do Brasil, onde eu tenho visto brasileiros comprometidos com o reino. Eu tenho visto esses brasileiros colherem frutos, porque essa é a hora da igreja do Brasil colher. Eu tenho orado para que pessoas se levantem, sabe? Mas não adianta eu só orar se não me dispuser a estar lá. Quando eu voltei para o Brasil, a minha igreja ainda está sem pastor. Entreguei a igreja de Arco Verde, a igreja ainda está sem pastor. E alguém me ligou e disse: pastor, o senhor é mais útil aqui. O senhor não tem ainda uma igreja lá na Itália, o senhor vai voltar para quem fica aqui. Sua igreja está clamando para que você fique aqui. Eu disse: filho, lá não tem ninguém para fazer. Aqui tem muitos, ainda não se apresentaram, mas se apresentaram. Tem você que pode cuidar da igreja, mas lá não tem não. É muitos, dando a muitos aqui, e quase ninguém lá atendendo as pessoas. Se eu tivesse hoje 4 casais disponíveis, eu voltaria para a Itália para montar 4 igrejas em locais estratégicos. Agora, rapidinho, eu preciso de um casal que mora na ilha de Ischia. Já vou mostrar um vídeo dela, da igreja que está clamando. Eu preciso de uma família que mora em Tovaianica. Há pessoas, famílias lá esperando o grupo familiar. Eu tenho famílias, inclusive 4 músicos dizendo: pastor, venha para Nápoles plantar minha igreja em Nápoles, eu não posso estar lá. E eu, quando voltar, devo plantar minha igreja de ciganos ou para brasileiros. 5 igrejas. Se eu tivesse hoje 5 famílias com sustento, eu começaria 5 plantações de igreja. E eu não posso fazer isso ao mesmo tempo. Só acabei de chegar na Itália. Como diz o bom italiano, appena arrivato in Italia, cinco lavoro. Há uma carência. Você está orando por isso? Diga: Senhor, eu quero fazer parte dessa colheita. Levanta trabalhadores e que eu seja um deles. O Brasil não precisa de você aqui. Seu trabalho não precisa de você aqui. Sua família não precisa de você aqui. Vocês souberam que meu pai morreu no ano passado? Minha tia solteirona, e ela disse: Oswaldinho, porque na família me chama, era o Oswaldo pai, agora Oswaldinho, você não tem nenhum outro homem para cuidar de mim. Você é o único sublime homem. Volte na Itália e cuide de mim. Eu disse: tia, eu tenho uma grande obra. Eu não posso. Eu não posso. Segundo lugar, eu não vou ler o suicídio. Você que não é italiano, você vai ler em casa, amém? Você vai ler em casa. Segunda advertência: ao envolvimento sacrificial a ser assumido.
Ele disse: olha, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E eu, olha para mim, olha o que eu vou te falar. Se eu mando 10 ovelhas para o meio de um lobo, qual é a chance de 10 ovelhas escaparem? 9 irão escapar, porque o lobo só vai conseguir pegar uma. Amém? Eu mando 10 ovelhas, só tem um lobo. O lobo vai conseguir no máximo ganhar uma. E 9 vão sair ilesas. Amém? Agora, se eu mando ovelhas para o meio de lobos, eu mando uma ovelha para o meio de 10 lobos, qual é a chance que essa ovelha tem de sair ilesa? 0. O Senhor disse: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja quer fazer aquilo que é confortável, que é possível, que dá para ser feito. Queridos, se o Evangelho é cômodo, se o Evangelho não te perturba, se para você ser crente é sossegado, eu quero dizer uma coisa: você ouviu o Evangelho errado. Porque todo o Evangelho é sacrificial. Todo o Evangelho é sacrificial. Tem que custar algo para você. Obedecer ao Senhor requer renúncia. Você acha que é fácil deixar o país e ir para fora? Deixa eu dizer uma coisa. Algumas pessoas disseram: pastor, não diga isso porque vai mostrar que sua família é fraca. Eu disse que ela é mesmo. Porque são os fracos que obedecem. Os fortes querem dar por conta própria. Quando eu voltei no Brasil de ter sepultado meu pai, minha esposa, meus outros filhos disseram: você nos trouxe para a empreitada. Por que você insistiu nesse projeto? Nós perdemos nosso pai. Minha esposa perdi o pai, porque meu pai era um pai para ela. Meus filhos disseram: nós perdemos nosso avô. E a gente quer voltar para a empreitada, quer voltar para o Brasil. Eu fui argumentando com eles até que no dia 25, dia de Natal, os 3 se reuniram contra mim e disseram: olha, não insista mais, nós não estamos bem e nós queremos voltar para o Brasil. Sabe? Querem voltar para o Brasil? Queremos. Não estamos felizes aqui. A vida é melhor no Brasil. Eu disse: o quê? Nós vamos voltar. Eu estou com passagem comprada para o dia 24 de janeiro, já vou para o Brasil. Depois da virada de ano, eu compro a passagem de vocês e vocês vão voltar. A gente acaba com o projeto lá. Mas eu vou dizer uma coisa: iremos voltar em desobediência ao Senhor. O Senhor não nos chamou para viver bem aqui, confortáveis. O Senhor nos chamou para obedecer aqui. Mas vocês não querem, eu não vou perder minha família. Vocês é meu bem maior. Meu maior patrimônio não é a igreja, é a minha família. E sem vocês eu não vou. Vamos voltar. Os 3 saíram da sala da ceia de Natal chorando. Nós não tivemos o Natal, foi o pior Natal de todos. Ficaram 5 dias em silêncio. Eu também 5 dias quieto. Até que o dia 30 eles me reuniram e disseram: papai, queremos falar contigo. Pois não, nós queremos voltar para o Brasil, mas nós entendemos que o Senhor quer que a gente fique aqui. Nós vamos obedecer ao Senhor. Vamos ficar. Sabe por quê? Nós não somos chamados para estarmos felizes aqui. Nós somos chamados para viver bem. Somos chamados para obedecer ao Senhor, custe o que custar. Ainda que isso seja penoso para a gente, ainda que isso seja sacrificial para a gente, ainda que isso custe a felicidade imediata da nossa família, porque não é bom perder tudo. Mas não há reino de Deus se eu não estiver disposto a obedecer ao Senhor, não importa as consequências. Nós queremos fazer aquilo que é cômodo. O Senhor diz: eu os envio como minha igreja como ovelhas para o meio de lobos. Não tem chance de você ser feliz aqui. Não tem chance. Não tem chance de viver confortável. Não tem chance de viver a vida pacata, tranquila, de paz. Não tem chance, querido. Se você está querendo essa vida, você